Oi gente, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos ao Crazy por Cinema, meu nome é Tati Moraes e hoje eu vou falar sobre Águas Profundas, um novo filme da Amazon Prime Video. Eu vou falar a sinopse e depois eu já vou entrar com spoilers, já vou falar toda sobre a trama, um pouquinho do psicológico desses personagens. Já quero pedir que você que me acompanha sempre, já curta esse vídeo, compartilhe ele e se inscreva também aqui no meu canal. O filme é uma adaptação do livro da Patricia Highsmith e conta a história do Vic e da Melinda, um casal bem conturbado, né? Que para tentar salvar o casamento, eles têm um relacionamento aberto, no qual a Melinda pode ter amantes e parceiros. Só que esses parceiros e amantes dela começam a desaparecer e alguns consequentemente morrerem, né? Até um deles é o Jacob Elord, né? Então ele morre no filme e aí o principal suspeito vira o marido, o Vic, né? E aí a gente fica nessa pulga atrás na orelha. Será que foi ele que causou todas essas mortes, né? Então, mais ou menos essa trama. É um thriller que pega para esse lado mais erótico, né? E tem o Ben Affleck e a Ana de Armas, tem o Jacob, como eu já tinha falado, e um baita de um elenco. Eu vou dar minha opinião primeiro e depois eu vou explicar um pouquinho da história e de alguns acontecimentos da história que nos fazem refletir se esse filme foi tão bom assim. Eu vou já opinar que, na verdade, eu tava esperando bem mais desse filme. Na verdade, eu tava esperando um garoto exemplar, vamos falar assim, né? Pra mim, a referência de suspense, assim, de casal conturbado é Garoto Exemplar. Eu acho que, na verdade, esse filme, Águas Profundas, ele foi meio que uma cópia fajuta, vamos dizer assim, do Garoto Exemplar. Mas, nesse caso aqui, nós temos, em vez da mulher, a psicopata, é o homem, né? Já vou contar, porque não é muito surpreendente para quem vai ver o filme, que na verdade eu já até achava que era ele que estava causando as mortes do amante, porque a gente vê muito o que me levou a desconfiar bastante, porque na verdade a gente vê o Vic muito tóxico com a Melinda, né? Ele é um cara extremamente que ele cerca ela de todos os cantos, né? Ele fica muito em cima dela, ele é um sociopata, né? Ele é um psicopata, né? E a Melinda, ela se vê presa nesse casamento. Eu tenho essa sensação de que ela precisa dos amantes dele, ela precisa causar alguma coisa no Vic, que seria um ciúmes, uma raiva, todo esse ódio, para que ela consiga se ver livre desse casamento, porque ela mesma não consegue pedir o divórcio, ela não tem essa força para pedir o divórcio. Então eu vejo a Melinda como uma personagem que ela vem tentar fazer de tudo para que esse relacionamento, ela consiga se ver livre desse relacionamento, porque como a gente vê pelo filme todo, é um relacionamento tóxico. E o que também me pegou muito de eu não ter gostado nesse filme é a sensação de que não tem profundidade maior nos personagens, porque pelo trailer eu pensei que a gente veria um pouco mais de como os dois se relacionam e por que chegou a essa situação, porque pelo que a gente entende é um casamento já de anos, porque ele já tem a filhinha, né, que também é uma graça, e eu acho que até as atitudes dela defendendo o pai muitas vezes, né, porque ela saca um pouco, ela entende um pouco quando aparece o primeiro assassinato, né, que a gente vê, né. Não vê o Vic cometendo, depois, mais pra frente, a gente vê, mas a gente vê que ele morreu, né, Charlie. Então, nessa primeira vez, a filha fala com o pai e eu creio que ela defende o pai e ela tem os mesmos passos do pai, né, quando a mãe traz pra dentro de casa os amantes, né. Então, eu creio que essa história poderia ser mais envolvente, né? Garota Exemplar para mim é um exemplo de filme de que traz o suspense de uma maneira que aprofunda nos personagens, entendeu? Nós temos flashbacks, nós temos uma construção de um casal conturbado e por que
ele é conturbado, o que aconteceu do começo do casamento, que era, vamos dizer assim, perfeito, e se transformou. Então, na verdade, eu queria ver um pouco disso em Águas Profundas. O porquê que nós chegamos a esse nível de relacionamento, de ela ter que procurar outros para se ver livre desse relacionamento, e por que ele é tão... Ele tem essa devoção enorme pela Melinda, né? Eu acho até que, na verdade, além de ele ser tóxico e tudo, eu acho que, na verdade, ele tem uma obsessão pela Melinda, né? Não é um amor, eu acho que é uma obsessão, é um relacionamento totalmente tóxico, né? E quando a gente vê que ele trata bem a menina, né, a filha deles, ele cuida da Melinda, ele aceita, né, na verdade a gente tem a sensação de que ele aceita as traições, de que ele não vai fazer nada, e ele nunca faz nada, na verdade, e ele tá fazendo, né, a gente não vê, mas ele tá fazendo, né, como a gente escuta no comecinho, que ele fala mesmo para um dos amantes da Melinda que ele matou o Marty McRae. E aí a gente entende que esse Marty McRae foi um dos amantes de anos da Melinda, né, que desapareceu e que apareceu morto. Depois de ter bastante tempo desaparecido, ele apareceu morto, né? E ele fala para um dos amantes da Melinda que ele matou. Na verdade, ele matou mesmo, né? E ele tem esse sangue frio de poder falar. E as pessoas, aquele bairro, aquela comunidade que eles frequentam, né, não acredita que ele possa fazer um negócio desses, né? O único que acredita é o vizinho Dom, né? Que na verdade, até no final, no final dele, do Dom, também foi muito ruim. Mas eu digo assim, ele acredita fielmente de que o Vic faz essas coisas, ele mata os amantes, né? Depois, quando morre o Charlie, que é o Jacob Gaylord, fica mais evidente pro Dom que ele causou essas mortes, né? Então, assim, a profundidade que precisaria em tudo isso, em como eles têm poucas conversas, assim, eu não sei no livro, dizem que no livro é mais aprofundado, mas eles têm poucas conversas que eles conseguem conversar sobre relacionamento, né? E, na verdade, a Melinda também é doente, porque a gente vê que ela descobre que ele matou um dos amantes, porque tem o Charlie, aí tem o Tony. E o Tony, ele mata num parque, leva ele para um parque, mata ele num parque, né? E ele esconde a carteira dele, do Tony, né? Quando ele mata, deixa lá no parque. Vamos dizer assim, eu esqueci de mencionar que o Vic tem uma coleção de caracóis, né? E eu não tinha entendido muito bem a relação de ele ter caracóis, o porquê que ele tinha, né? Porque não faz muito sentido a pessoa ter caracóis de estimação. E na verdade ele fala para um dos amantes da Melinda, eu acho que é até pro Tony ou para um dos primeiros amantes, que ele tem caracóis porque o caracol macho ele demora muito tempo para conseguir chegar até a fêmea. Então ele se esforça, né, para estar com a fêmea, né, para acasalar com a fêmea. Então é isso que eu acho que ele se visualiza mesmo como um caracol que se esforça de tudo quanto é jeito para que ele consiga ter aquela família, né? Na Garota Exemplar, eu só vou fazer... Eu não gosto de comparar muito os filmes, mas eles vivem mais de aparência na Garota Exemplar. Aqui não, a Melinda não tem essa preocupação de mostrar para todo mundo que ela está com o Vic. Ela mostra que ela está com outros, né? E a comunidade, os amigos dele ali, reparam muito nisso e falam para ele sobre isso. Mas voltando lá ao caso do Tony, ele mata o Tony, a Melinda acha a carteira do Tony nos caracóis, né? E ela joga no fogo. E ela já tinha falado já no meio do filme, quando ela perde o Charlie, né? Que ela sabe que foi o Vic que matou. Ela vira e fala pra ele: você matou por mim. Então ela também é doente, né? Ela também tem essa doença de se prender ao Vic, porque tem alguém que
ama ela incondicionalmente e que faz qualquer coisa, qualquer loucura, né? Matar uma pessoa por ela. Então, na verdade, ela também se prende ao casamento. A gente até vê uma hora que ela tenta sair de casa e a filha intervir para que não aconteça aquilo. Então, é um relacionamento muito conturbado, né? E nesse meio tempo, assim, de a gente ver os amantes, de a gente ver os vizinhos, a comunidade se intrometendo sobre essa relação tão conturbada. Na verdade, é bem tóxica, bem doentia mesmo o que eles vivem nesse filme, né? Mas ela fica sabendo que ele matou o Tony e o Dom, ele vê no parque o corpo do Tony na lagoa, né, ali do parque. E quando ele vai tentar chamar a polícia e tal, ele sofre um acidente, né? Isso aí eu acho que foi um pretexto para acabar o filme de qualquer maneira. Não tinha muito o que fazer, assim. O que vai contar mais no filme, entendeu? Já tinha contado que eu vi que era o assassino dos amantes da Melinda. Então o que ia contar mais no final do filme? Dar aquele suspense, né? Eu gosto que, assim, o que me prendeu no filme pra ir até o final, porque o filme vamos dizer assim, ele é comprido, mas o que me prendeu pra ir até o final, porque eu acho que o Ben Affleck e a Anna, eles têm uma boa química. Eu gostei da química dos dois, eu gostei dessa erotização que eles têm entre eles, desse jeito que eles, né, por olhares ou por algumas palavras, né, eles se entendem e não entendem. Então eu fiquei muito presa nesse filme, mais por isso, também pra esperar o que era do final, se ela ia mesmo divorciar dele, porque ela até pega a mala e sai de casa quando vê essa carteira do Tony, né, mas ela acaba aceitando, né. Eu acho que ela estava fazendo de tudo para que ela conseguisse sair dessa prisão, mas ela, no final das contas, ela aceitou essa prisão, né, de continuar com Vicky, porque ela chega a questionar no parque que ele era o único que ficaria com ela com todas essas confusões da vida dela, né, e tal. Até ela chega a citar que ela foi expulsa de algumas escolas, então por isso que eu queria que talvez tivesse um background desses personagens um pouco. Não precisaria ser desde a adolescência, ou desde que eles conheceram, ou desde que eles namoravam, mas talvez no começo do casamento. O que será que aconteceu, né? O quão doentio virou esse relacionamento, ou se já começou doentio, né? E eu tenho a falar que o Vicky é um personagem muito tóxico, né? Psicopata mesmo, não tem nem o que tirar. Eu não consigo, em nenhum momento eu consegui ter dó dele, né? Assim, coitado, ele tá sendo traído, porque na verdade ele estava, o pessoal falava que ele não tomava, não tinha ações sobre as atitudes da Melinda com esses amantes, mas ele tinha, né? Então na verdade a gente vê os olhares dele de raiva, de ódio, e incrivelmente não só para Melinda, mas principalmente para os amantes, né? Então eu achei assim, gente, não achei um filme ruim de total, mas também não achei um filme bom. Eu esperava muito mais. O que eu falei lá no começo é o que eu tenho em mente hoje. Eu esperava um pouco mais. Então eu quero ler o livro, vou ver se eu consigo comprar o livro para ler, porque eu tenho muito essa tendência de às vezes assistir algum filme, me chamar muita atenção e eu ir pro livro. As pessoas são ao contrário, primeiro eu ver o livro, depois eu ver o filme, mas eu às vezes eu gosto de ver um filme que me chame a atenção. E eu queria ver se há um aprofundamento nesses personagens, né? Até porque a Anna é estrangeira, ela não é dos Estados Unidos, então eu queria saber um pouco mais da história da Anna e um pouco mais da história dele, porque ela chega também a citar que a família que eles têm hoje é por causa do Vicky. Então eu queria saber que ponto que foi isso, né? Que ponto a gravidez dela foi pela toxicidade do Vicky, né? Assim, esperava um pouquinho mais também da atuação do Ben Affleck, mas
Porque em Garota Exemplar eu gosto da atuação dele, sabe? Eu digo que esse filme é um pouco do Garota Exemplar invertido. Lá era a mulher, aqui é o homem, né? O psicopata, né? Mas Garota Exemplar não chega... Assim, Garota Exemplar é um filme muito anos-luz de qualidade do que Águas Profundas, né? E eu esperava muito mais, assim. Eu queria estar aqui falando pra vocês que, nossa, foi um filmaço, mas realmente me desapontou bastante, assim. Pra mim, assim, quem se destaca mesmo é a Ana, né? Pela personagem tão complexa. Mas quero saber o que vocês acharam sobre o filme. Coloca aqui embaixo nos comentários, já curte, já se inscreve aí no meu canal, porque eu sempre trago as novidades de filmes e vídeos, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo!